Hoje vamos falar com um convidado sobre a judicialização da esclerose múltipla, como que você consegue o seu remédio, o seu tratamento, o seu exame na justiça, seja contra o SUS, seja contra o convênio, seja contra quem for. Quais são os passos, que tipo de advogado procurar, quanto custa, quanto você gasta, onde é mais fácil de ganhar, onde é mais difícil de ganhar, quanto tempo leva. Então, se está assistindo ao vivo, assiste até o final. Se está vendo no reprise, assiste até o final, que a gente vai tentar responder todas essas dúvidas para vocês. Olá, boa noite! Boa noite, doutor Matheus. Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui falando com vocês. Mas eu acredito que, pelo que eu vi até agora, o povo que entrou eram meus seguidores. Se apresente para eles, Eric. Quais são seus serviços? O que você faz? Como é que você ajuda o povo? Tá certo. Bom, pessoal, meu nome é Eric, eu sou advogado. A gente tem um escritório eminentemente atuante na área de direito à saúde, onde lá a gente alcança todas as áreas, inclusive a área de interesse de vocês aqui hoje, que é a esclerose múltipla. A gente vai conversar um pouquinho como que é esse universo, o que acontece nesse interregno entre um tratamento ineficaz e a obtenção de outro tratamento. A gente quer dizer para vocês terem muita calma nesses momentos, explicar o passo a passo, o que deve ser evitado, como que as coisas acontecem no frigir dos ovos, e dizer que lá no escritório a gente atua eminentemente com a área da saúde. E por isso a gente tem certa estima e competência para caminhar com vocês aí seguramente nesse tema aí. E aí, ao longo da Eu, live, a gente vai desmistificando algumas coisas, vai conversando sobre alguns tabus, sobre tempo, será que demora, o que é um liminar, como é que funciona essa parte. E ela é importante para todo mundo entender, porque na maioria das vezes, o que a gente observa muito, principalmente aqui no escritório, é o desespero. Porque a pessoa chega num beco sem saída. Poxa, eu tenho esses medicamentos padronizados, eu tenho essa disponibilização rotulada aqui, e agora? O que eu faço? E aí, nada melhor do que o conhecimento para municiar todos nós de informação e com isso a gente saber que caminho tomar, o que a gente deve fazer, e é o que a gente espera hoje aqui atender a expectativa de todo mundo. perfeito. Eu já conversei com outros advogados aqui algumas vezes e eles comentaram uma analogia parecida. Quando o paciente está com esclerose múltipla, ele busca um neuro. Quando ele não busca o ortopedista, o ginecologista ou o gastro. E da mesma forma que a medicina tem várias especialidades diferentes, a advocacia também tem. Então tem advogados que mexem só com saúde, tem advogados que mexem só para soltar o preso, tem advogados que mexem só para defender o trabalhador ou as empresas. E se eu, Matheus, um dia precisar de pegar um advogado para brigar por um remédio para mim ou para um familiar, eu vou buscar um advogado que saiba mexer com o direito da saúde e não um advogado que defende preso, ou que defende trabalhador, ou que defende grandes empresas. Então, eu acho que às vezes o pessoal acha que advogado é tudo uma coisa só. Assim, na medicina isso é bem claro, né? Não existe medicina uma coisa só, mas acho que na advocacia acho que ainda tem gente que acha que o advogado é o clínico geral e faz tudo. Não, não é verdade. Esse exemplo ele é cirúrgico, né? E até do lado de cá, eu tenho muitos amigos médicos, né, por atuar bastante nessa área. E às vezes eu estava na casa de alguns deles, eles falaram que iam ao médico. Eu falei, ah, rapaz, você vai fazer o que no médico? Você não é médico? E aí o exemplo é perfeito. Os advogados estão para o médico em equivalência nesse exemplo, porque a gente tem cada um no seu quadrado, temos áreas de atuação definidas, e não adianta você querer ter o êxito da sua demanda procurando um generalista. Isso não funciona, não funciona na medicina, no direito é a mesma coisa. A gente vai adquirindo essa expertise, porque o ordenamento brasileiro ele é muito complexo, né? Ele envolve áreas tributárias, ambiente, trabalho, penal e tantas outras correlatas ou não. Mas a especialidade, quanto mais nichado for a área que você está demandando, mais as chances de êxito você vai ter. Porque somente um profissional gabaritado na área da medicina, que tem a expertise de atender o público da saúde, ele consegue tratar o que é mais importante no processo. E eu sempre digo, o processo ele não é ganho depois do protocolo. Ele é ganho em tudo que acontece antes da gente ir lá e distribuir a ação.
porque é naquele momento anterior onde nós vamos produzir a prova perfeita. E aí a gente já pode até, inclusive, iniciar o tema aqui da noite conversando um pouquinho do laudo médico. Assim como é importante estar ao lado de um advogado que caminha nessa área do direito à saúde, do acesso à saúde, é importante também o paciente do lado de lá estar acompanhado por um médico que entenda a linguagem jurídica. Como, por exemplo, nós temos no universo jurídico algumas formas de se escrever um laudo médico que corroboram e aumentam as chances significativamente do paciente obter aquele medicamento pretendido. Então, se a gente pudesse elencar em grau de importância o que é mais importante na hora de demandar a justiça para obter um medicamento, sem sombra de dúvidas, seria o documento do laudo médico. Esse documento é a espinha dorsal do seu direito. É ele quem vai entregar para você o seu medicamento ou não. E nada melhor do que um profissional atuante na área da doença pretendida, né? Que tenha domínio de causa, que conheça as medicações disponíveis, que já tenha uma certa vivência, né? Porque isso daí vai surtir efeito em como aquele laudo vai ser produzido. Então, uma coisa muito importante que a gente sempre vê nos laudos médicos é aquele laudo generalista. O paciente fez tratamento assim, não teve êxito. É exatamente o que a justiça pede. Só que, como a gente conhece no detalhe, a gente volta algumas casas atrás, algumas vezes entramos ali em contato com o médico, o doutor Matheus é exemplo disso, a gente sempre se fala, e ali a gente fala, bom, o seu laudo está ok, está muito bom do ponto de vista clínico e médico, mas quem vai ler o seu laudo e entender se você tem direito ou não ao que você está pretendendo é um juiz. E ele não é, obviamente, da área da saúde. Ele conversa na linguagem jurídica. E para isso, a gente vai precisar fazer algumas adequações. E aí, com muito assim, pudor, a gente orienta o médico na parte técnica. Doutor, o senhor poderia colocar dessa maneira aqui? E não é nada além do que já acontece na realidade do paciente. Às vezes, a gente tem um paciente que é muito normal, principalmente na esclerose, ele ir progredindo a medicação. Começa com a medicação um pouquinho mais fraca, ela não apresenta o efeito esperado, avança para um segundo grau de medicação e assim vai sucessivamente, até encontrar aquela que surte efeito no organismo do paciente. E essa história toda, por isso que não é bom a gente ficar trocando de médico também, né? Porque o seu médico é o cara que no final do dia vai entender todo o seu caso, todo o seu histórico, e vai relatar isso no laudo médico, que é esse documento imprescindível e o mais importante da coisa toda, e dizer por que você quer aquele medicamento que não consta no rol, ou que está em fase experimental, ou que talvez é tido até mesmo como um tratamento off-label. E aí, esse laudo médico ele tem um passo a passo a ser seguido. O doutor Matheus já está careca de saber, a gente já viu alguns laudos deles, todos eles já gabarita lá sequencialmente o que a gente pede, mas é muito importante esse acompanhamento clínico por um profissional gabaritado na doença tratada. Eu começo a ver um paralelo com o que eu faço com os meus pacientes, que eu sempre digo que eu trabalho muito para informá-los, para que eles tenham capacidade de escolher os próprios remédios, saber discutir tratamento com o neuro deles. E eu começo a ver um problema com o paciente do serviço público, assim, que eu já vi gente reclamando que vai na consulta ou, sei lá, precisa de um documento. E ele não consegue falar com o médico dele, não tem telefone, não tem WhatsApp, não tem secretária, vai no hospital e ninguém fala com ele. Então eu acho que isso é importante para quem está assistindo ao vivo, quem vai ver depois no reprise, pegar os detalhes dessa live e a próxima vez que você for precisar de um laudo que o médico faça na tua frente lá e a sua chance de ver ele de novo é daqui 6 meses, que você já dê uma olhadinha e você mesmo questionar, doutor. Eu vi numa live lá que é bom que você não escreva desmilinizante, escreva doença não sei do que. Eu vi numa live lá que é importante você falar não só que esse remédio é bom, você tem que falar por que esse e aquele não são bons para mim, não são adequados para o meu caso. Eu vi que as pessoas realmente, além de aprender a parte da esclerose que eu ensino, que aprendam esses detalhes jurídicos, que na próxima vez que eles forem pedir um laudo, pegar um laudo com os médicos dele,
Lógico, quem tem acesso, quem é meu paciente, pode me mandar a qualquer momento mensagem, ó, doutor, troca aqui o laudo que você fez, que o advogado pediu, beleza, vou lá e troco, e a gente está trabalhando junto. Mas às vezes quem é do SUS, quem não tem contato com o médico, quem vê o médico a cada 6 meses, quem não tem como pedir documento nesse meio intervalo, tem que saber isso. Infelizmente é bom que a pessoa saiba esses detalhes, para que ajude o médico a construir o laudo, assim, na hora, ao vivo, ó, doutor, eu vi numa live que é importante que você escreva isso, você coloque o que vai acontecer comigo se eu não tomar, que a doença é grave, sequelas, por que esse remédio é bom, por que esse aqui não é bom, por que aquele lá não serve para mim. Que você, além de falar que esse remédio é o melhor para mim, explica para o juiz como se fosse explicar para uma criança por que esse não serve, por que aquele não serve e por que esse vai me fazer mal. O que é esse vírus, o que é esse JC vírus, qual é o risco, o que vai me causar. Então, para quem está assistindo e ainda vai passar por um neuro, vai passar por um médico e vai ter que pedir um laudo, não perde essa chance, porque eu sei que os médicos do SUS às vezes são muito inacessíveis. Não é culpa dos médicos, é culpa do sistema. Às vezes eles são muito inacessíveis e você não, talvez você não vai ter outra chance nos próximos 6 meses ou um ano de atualizar esse teu laudo. Então pega as dicas e na hora de fazer um laudo você passa para o seu médico, fala assim, ó, eu vi numa live aqui, parece que é bom, você tu escreve isso, doutor, você escreve aquilo, doutor, para ajudar todo mundo, para que o paciente que se acompanhe no SUS também tenha um laudo adequado. Exatamente. Essas mazelas do público, a gente infelizmente é refém e aqui diuturnamente a gente vivencia essa dor da população como um todo. Pessoas às vezes desassistidas que chegam até um pouco perdidas, achando que eu tenho aqui um documento médico que atesta que eu preciso dessa medicação e a gente vê verdade naquilo, já vê que a pessoa vem de um tratamento longínquo, né, que não surtiu o efeito pretendido e que ela já está ali naquela bala de prata. Ela já está buscando o tiro de misericórdia, porque quando a gente chega, de fato, a procurar a justiça para ter um direito nosso, é porque a gente imagina que não tem outra alternativa e geralmente não há mesmo. Então, esse laudo médico bem feito e bem confeccionado, eu costumo dizer que é a espinha dorsal do seu processo. Nós não entramos com processos aqui no escritório que a gente tem um laudo deficitário, que a gente não tenha conseguido corrigir os problemas que tem no laudo, justamente porque a gente já sabe o que acontece lá na frente. Lá atrás, a gente já viu que isso dá errado. Então, a gente não vai com um laudo genérico, a gente não vai dar uma ação duvidosa. A gente põe exatamente do jeito que a justiça pede. Isso, obviamente, existem alguns requisitos legais que a gente não precisa expor para não se delongar aqui demais, mas que esses requisitos são todos cuidadosamente avaliados na hora da gente pedir. Inclusive, tem até orientação para a pessoa levar na consulta. Vou espirrar. Saúde. Eu já fiz até, às vezes, consulta de paciente que acompanhava com um médico particular, excelente, o médico, mas que era inacessível. Não respondia mensagem, pedia laudo, ele dava um laudo simples, o advogado pedia um segundo laudo, ele continuava com um laudo simples. E o paciente para mim assim, ó, doutor, eu não quero abandonar meu médico porque ele é bom mesmo, eu gosto sim da parte dele, mas você não faz uma consulta para mim só para melhorar esse laudo? Ele foi lá, conheceu o paciente, viu que fazia tudo sentido e fizemos o laudo para ele, provavelmente vai dar certo. Então é uma opção para quem tem essa opção, mas tem gente que não tem esse segundo médico para recorrer. Doutor, num país tão grande, a gente vê cada coisa que até Deus duvida, né? Lá no escritório também é muito comum a gente encontrar pessoas que têm de seus médicos a recusa de colocar no laudo médico aquilo que a gente pede. Alguns deles, e a gente não entende bem o temor, temem por uma represália do convênio, temem por uma questão que a gente não entende bem ao certo, mas a grande verdade, pessoal, é que o laudo médico, detalhando o seu estado clínico, o seu estado de tratamento, é um direito seu. Isso daí, inclusive, é uma obrigação do seu médico, lhe apresentar o seu estado clínico, quais foram as intervenções até então praticadas, o que levou a sua doença ao estágio que ela se encontra hoje, o que você já tratou, qual a medicação, a dosagem, o tempo de uso. Isso daí não é nada mais do que uma obrigação do seu médico. Infelizmente, não é todo mundo que compactua do mesmo compromisso com o paciente que a gente vê em algumas pessoas como o Dr. Matheus e tantos outros que estão aqui ao nosso lado nessa empreitada,
mas a gente vê de tudo. E por ver de tudo, a gente consegue, inclusive, dar o direcionamento adequado. Às vezes a pessoa acontece justamente isso daí, não tem o acesso ao médico, ou o médico, por alguma maneira, entende que não é pertinente colocar aquela informação. A gente sabe que existe de tudo um pouco. E aí a gente faz o direcionamento justamente para a pessoa resolver o problema dela. E ali ela já tem esse relatado, só falta traduzir da medicina para o juridiquês. E aí é um outro passo que a gente avança mais na frente. E aonde que vocês estão? E vocês atendem o Brasil inteiro, se alguém tiver necessidade. Na verdade, a gente se situa no estado de São Paulo, temos sede física aqui em São Paulo, e também no estado do Espírito Santo. Nossa matriz é situada no estado do Espírito Santo, temos filial aqui em São Paulo, por questões fiscais, enfim. Mas nós atendemos o Brasil inteiro. Hoje, com o processo eletrônico, democratizou o acesso, né? Isso, obviamente, reduziu N coisas para o jurisdicionado, no final das contas. Como exemplo, ele tem acesso a uma advocacia nichada, ele não está mais refém daquele advogado generalista da cidade, ele tem acesso a preços muito mais justos, né, de contrapartida honorária, e enfim. Nós atuamos no Brasil inteiro e eu acho também que é importante relatar que a celeridade que envolve um processo judicial na área da saúde, ela destoa completamente daquele processo da justiça comum. Porque aqui, diferentemente do que a gente Tá trata falando lá... muito complicado. Tá dizendo que o processo da saúde é rápido, não demora para ganhar, para Exatamente. terminar o processo. Exatamente. É muito mais rápido, justamente porque aqui o bem de direito que está tutelado é a vida. Então, uma decisão que o juiz dorme lá no ponto e não dá, é uma vida que pode ser perdida, é um tratamento que pode não avançar. E aí porque isso é um senso comum, viu, doutor? É senso comum das pessoas acharem que nada, justiça não funciona, isso demora demais. Quando, na verdade, processos que envolvem medicamentos, saúde e tutelas que envolvem direito à saúde e acesso à saúde tramitam numa velocidade totalmente disparada com Eu, relação àquilo que é o comum. os casos que eu já vi aqui dos meus pacientes, a liminar, que é o primeiro mandado do juiz a dar a primeira dose do remédio, eu já vi isso aí com 24, 48 horas. Entrou com o processo e 24 horas estava com a ordenação para o convênio, para o SUS comprar o remédio. Lógico, daí o processo vai andar, vai andar, vai andar, e talvez termine em 1 ano, 2 anos no máximo, assim. Mas a liminar, para você ter o remédio na boca ou na veia, em 24 horas eu já vi acontecer várias vezes aqui. Acontece muito, é muito comum, inclusive. Isso depende, obviamente, do seu estado. Por exemplo, a gente tem estados que são muito mais céleres. A exemplo, o estado de São Paulo. É um estado fenomenal. O oposto disso, o Rio de Janeiro já é um estado um pouco mais demorado. Ele demora a conceder a tutela, a dar o cumprimento daquela tutela é um pouco diferente. A gente tem uma média aqui de 7 dias. Então, protocolação hoje, dentro de 7 dias, você já tem uma liminar já deferida pelo juiz ou não, porque pode acontecer também. E aí, Então obviamente, vocês não garantem 100% de sucesso? não existe garantia, infelizmente. Quem vai julgar a causa do seu paciente, do nosso cliente, é um magistrado. A gente garante a melhor atuação técnica. E aí, obviamente, isso envolve um senso de responsabilidade muito grande. Até porque, quando você vê alguém prometendo mundos e fundos, corre desse cara que ele está, primeiramente, em desacordo com o que é o próprio estatuto da OAB, e, em um segundo momento, como não é ele que vai julgar, ele não pode te garantir absolutamente nada. Então, por uma questão de coerência e até mesmo de prudência, porque de não alimentar uma falsa esperança no coração daquele que pretende o medicamento, a gente não promete e nem podemos fazer isso. Mas o que a gente garante, isso daí é prova social que a gente tem no nosso Instagram, na nossa página lá do Google, é uma atuação impecável. Isso, obviamente, vem dos anos de atuação que a gente tem. E é importante dizer, Matheus, que o que resume a ópera como um todo, são 3 elementos muito simples para você conseguir qualquer medicamento na justiça. Então, ou seja, tem uma fórmula geral que você consegue absolutamente qualquer medicamento na justiça. E ela é muito simples. Ela envolve basicamente 3 requisitos. E o primeiro deles
é que você comprove a ineficácia dos medicamentos disponibilizados nos sistemas ordinários, seja via SUS ou via convênio. Ou seja, tem lá uma lista de medicamentos. Você precisa enfrentar cada um deles, né? E aí, enfrentando cada um deles, você vai, através do laudo médico, aí o laudo novamente, bem fundamentado, você vai com isso obter a comprovação do primeiro requisito. E um mito que a gente tem é justamente esse, que as pessoas precisam fazer uso de todos os medicamentos, quando, na verdade, isso não é um requisito, você fazer uso. O que muda quando eu tenho determinados medicamentos e já pulo para um medicamento mais forte ou para um que não está no rol ou que não é disponibilizado? Muda a técnica empregada pelo seu médico. Como? Ele vai precisar relatar e fundamentar, através da literatura médica, por que na concepção dele, isso obviamente comprovado através de estudos técnicos, estudos científicos, aquele grau de medicamento abaixo desse que ele está prescrevendo, ou diferente desse que está prescrevendo, não surte efeito. E aí a gente vê, das mais variadas formas, isso sendo comprovado. A gente vê verdadeiros pareceres de médicos dizendo, olha, não adianta você esperar que ele vai surtir efeito num interferon, sendo que no caso dele, na situação dele, um natalizumab seria muito mais eficaz. Não sei se Tá sabendo dos nomes aí. se tem diferença de um para outro, mas a verdade é que a gente não precisa fazer uso de todos, a gente não precisa esgotar. A gente pode sim pular etapas, mas esse pulo de etapas, ele obviamente precisa vir acompanhado de um fundamento médico muito sólido. Porque quando chegar lá na hora do juiz decidir o seu caso, ele vai procurar o parecer de uns caras, que é um núcleo que tem dentro dos tribunais chamado NAT. Esse núcleo, ele é expert em negar o seu medicamento. A gente fala que a missão da vida deles é negar medicamento para os outros. E ali eles trazem os fundamentos técnicos e da medicina que sustentam a negativa, ou não. Às vezes eles acatam, inclusive, o parecer trazido pelo médico, dizendo, de acordo com o estudo apontado pelo doutor fulano de tal, de fato, há evidências científicas que esse medicamento, nesse tipo de paciente, surtia esse efeito. E o segundo requisito nessa história toda é você, basicamente, constar no laudo médico que aquele medicamento pretendido, ele é imprescindível para você manter a sua vida ou a sua qualidade de vida. Então, é basicamente dizer, olha, já usei todos esses medicamentos, não surtiram efeitos, e se eu não usar esse medicamento que eu estou querendo, eu vou morrer, a minha qualidade de vida vai diminuir, e é basicamente esse nível de fala que deve constar no laudo. E o terceiro e último requisito é a prova da condição financeira. Geralmente, medicamentos de esclerose múltipla são muito caros. Eles envolvem um valor financeiro extremamente elevado. E aí, esse terceiro requisito ele se torna muito simples de ser comprovado. Tá? Então, é basicamente esse. O uso não ter surtido efeito daqueles já padronizados no convênio ou no Sistema Único de Saúde. Dizer que ele é imprescindível para a manutenção da sua vida ou qualidade de vida e não ter condição de arcar com o custo daquele medicamento sem a ajuda do plano ou do Estado. E eu não sei se eu estou sendo rápido demais, mas é porque, no fundo, é muito simples mesmo. O que muda é o caso a caso. E aí entra a atuação de um escritório da saúde. É entender o seu caso, entender da doença, entender do laudo. E aí é onde vai olhando no detalhe pro paciente. Não dá para processar a Unimed pedindo uma caixa de paracetamol, por exemplo, né? Que é muito barato, assim, tem que ser coisa cara, tem que ser inviável para a pessoa comprar aquele remédio que ela quer. Exatamente. Não dá para ir nesse nível aí todo de exigência, mas o caminho é basicamente por aí. E eu já tive alguns casos que o meu paciente nunca usou remédio nenhum, mas depois da consulta ele percebeu que esse remédio que é o novo, que está fora do rol, era o melhor para ele. E daí a gente falou, processou, e aí mesmo ele nunca tendo usado remédio nenhum, ganhou. Porque explicamos que
todos os outros existentes, ou iam fazer mal, ou não era o melhor indicado, ou era de menor eficácia para o grau de esclerose. Então eu acho que assim a justiça está aí para juntar os interesses. Assim. Nas minhas consultas, eu sempre jogo as medicações para o paciente, explico uma por uma, digo qual que tem no SUS, no convênio, na justiça. Aí o paciente tenta escolher uma ou outra de acordo com as vontades. Se ele decidiu que aquele remédio é o melhor para ele, a gente vai tentar no SUS, vai tentar no convênio, se negar, vai tentar na justiça, com todas as armas necessárias, dizendo que o que vai acontecer se ele não tomar, dizendo por que os outros não são o ideal, e eu acho que o paciente consegue isso. É muito assim, eu acho que o povo gosta de praticidade. Existe como você fazer o processo gratuito, né? Que assim você não vai pagar taxas para o judiciário quando você prova que tem hipossuficiência, não tem tanto dinheiro assim. Você vai fazer o processo, só vai gastar com o seu advogado, mas você não vai ter que pagar nada para o governo. E se você tiver dinheiro, você tem que pagar taxas do processo. Ah, tantos reais para entrar com o processo, tantos reais para fazer um recurso. E fora, o que a pessoa gasta para fazer um processo? Ele faz um contrato com o advogado dele, com o particular, seja de um pagamento antes ou um combinado de o que ganhar com a ação, e depois pode ser que pague ou não alguma coisa no meio do processo para o governo, para o juiz, no caso. É assim mais ou menos os gastos que ele tem. É mais ou menos por aí o caminho, mas basicamente o acesso à justiça ele é gratuito, desde que o custo da justiça não prejudique a sua condição de vida. O que é isso? A justiça gratuita ela não tem um valor definido. Quem ganha acima de 5 salários mínimos tem que pagar. Não é bem assim que funciona. Você basicamente precisa comprovar para o juiz que pagar as custas de um processo implicaria para você prejuízo do seu próprio sustento. E isso varia de acordo com a realidade de cada um. Pra você ter ideia, já teve caso do Neymar fazer o pedido de gratuidade na justiça. Então, assim, é um caso esdrúxulo que a gente fala, mas acontece. Então, na justiça, todo mundo faz o pedido justamente para quê? Para não ter que pagar custos, não ter que se submeter a honorários sucumbenciais, enfim. Então, basicamente, isso daí é 90% da realidade. A gente consegue comprovar isso de algumas maneiras, né? Existem inúmeras formas de se comprovar que você arcar com custas irá prejudicar o andamento das suas despesas ali domésticas. Essas custas é o que a pessoa teria que pagar para o governo para entrar com um processo. Exatamente. Não é o valor do advogado, do escritório. Não é o valor do advogado. E aí o que acontece? A gente vê de tudo na rua. Tem advogados que cobram 100% no êxito, tem advogados que cobram uma taxa de ingresso inicial, isso varia de profissional para profissional. Aqui no escritório, a gente sempre trabalha com um valor de entrada, e isso é um custo mínimo, justamente para manutenção do processo, os gastos que a gente vai ter de pessoal se deslocando para fazer o despacho daquela decisão para ela sair rápida, os custos operacionais da coisa toda. Isso daí, doutor, é algo que eu falo que é igual o Bolsa Família. A gente parcela perder de vista, igual o caso do Bahia. Parcela perder de vista e no final aceita até comida. Porque a gente tem um medo popular muito grande que advogado é muito caro, que isso é inviável. Só que, na verdade, esse custo inicial ele é mínimo, justamente para não impedir a barreira de entrada, e o honorário mesmo do advogado sai lá no final, junto com os honorários sucumbenciais que o plano ou o Estado tem que pagar para o escritório, junto com um percentual de um eventual dano moral ganho ali no processo, junto com o reembolso de despesas com essa medicação que ele teve que pagar ao longo do caminho, e enfim. O que o advogado vê de honorário mesmo é no final do processo. Agora, é uma taxa de ingresso parcelável aí, entendeu? Mas isso varia de advogado para advogado. Você vai procurar então, evidentemente o seu aí, e ele vai te orientar da melhor maneira possível. Esse medo financeiro de gastar muito, então não é uma barreira importante para quem precisa entrar na justiça. Isso dá para contornar tranquilo. De modo algum, isso é super. Nunca vai ser um valor impossível de pagar, vai ser um valor simbólico no começo, parcelado,
e ainda provavelmente o advogado vai acabar negociando alguma coisa depois que o processo terminar. Exatamente. Não é barreira de entrada para você adquirir o seu medicamento. Então, se eventualmente você que está vendo isso agora, no ao vivo, ou depois, entenda uma coisa. Primeira coisa que você tem que ter em mente: quanto custa o seu ciclo? Quanto custa mais um tiro da sua pistola? E é exatamente aí que a coisa muda de patamar. Porque quando a gente fala da saúde, da sua qualidade de vida, é preciso colocar na balança justamente o que mais importa. E justamente pensando nisso, foi o que a gente fez. A gente enxugou ao máximo a operação para garantir o ingresso do maior número de pessoas, para que recurso financeiro não seja um impedimento para ninguém. Justamente porque a gente tem isso como valor impregnado lá na cultura do nosso escritório, que é o atendimento na maior empatia possível. Então, a empatia é um pilar de sustentação do nosso negócio. A gente acredita que do lado de lá da moeda tem uma pessoa, tem um pai, uma mãe, um filho, alguém que já não sabe mais a quem se socorrer. E quantas vezes a gente recebe essa pessoa, orienta ela da melhor maneira possível, ela não prossegue conosco, faz com um advogado da família, faz com um advogado conhecido, e está tudo bem, porque no final das contas, o objetivo principal foi atendido, que é aquela pessoa conseguir prosseguir, ela ter a chance de tratamento, a chance de melhora da qualidade de vida, evitar uma progressão mais severa da doença. E é o que a gente vê diuturnamente acontecer aí. Então, dinheiro definitivamente não é uma barreira de entrada. A OAB e o juiz que não me escute, ó, não é o Eric que está falando, sou eu, doutor Matheus, mas eu imagino que como advogado, a intenção do advogado basicamente não é, talvez assim, enriquecer as custas do paciente. Eu acho que a visão, talvez, de ganho financeiro do escritório, muitas vezes é contra o outro lado, assim, talvez é ganhar esse processo, é realmente entrar num processo que tem grande chance de ganhar, que vocês não vão entrar para perder, ninguém entra para perder, vocês vão pegar um processo que tem grande chance de ganhar, porque ao final do processo, aquele que perde tem que pagar uma taxa para o advogado que ganhou, digamos assim. Então, acredito que a intenção desses escritórios nunca é ficar rico e milionário às custas do pobrezinho, do paciente que já está brigando para ter um remédio. Às vezes abraça a causa, faz um valor simbólico, porque sabe que vai ganhar o processo, não sabe, mas acha que vai ganhar o processo, e daí no final do processo acaba que o perdedor acaba pagando uma taxa para o escritório, e aí que o escritório sobrevive, não é tanto assim as custas do paciente no começo. É exatamente por aí o caminho. Justamente porque quem paga essa conta no final de tudo é ou o Estado ou o convênio. E justamente paga essa conta porque ele negou um direito que é seu. A gente está demandando eles na justiça por uma obrigação que eles deviam lhe prestar administrativamente. Quando você faz a requisição, se apresenta um laudo médico, é obrigação do seu convênio lhe fornecer aquela medicação. Ainda mais agora. Porque agora, não sei se, acho que já é um fato sabido aí da comunidade, de todo mundo, que o rol da ANS, definitivamente, por força de lei, ele é meramente exemplificativo, ou seja, aqueles medicamentos que estão lá não acabam ali. Você pode sim demandar o seu convênio outros medicamentos e ele tem a obrigação legal de lhe fornecer. Então, se ele está te negando, é obrigação dele pagar o seu medicamento e pagar o custo que você teve aí de ingressar na justiça e, enfim, financeiro definitivamente não é e não vai ser, no que depender de nós, uma barreira de entrada para você acessar o seu medicamento. Basicamente, se tu entrar com o processo e ganhar, você praticamente não gasta nada, então, né? Às vezes até ganha reembolso, praticamente não gasta muita coisa. A gente não faz promessas que a gente não pode cumprir. A gente prefere surpreender a pessoa no final. Então, o que a pessoa estava esperando do medicamento, às vezes vem junto um recurso ali de dano moral pela negativa abusiva, às vezes vem ali também, quando comprovado através das notas, o reembolso daqueles medicamentos que ela gastou no curso do processo, e, enfim, e aí acaba que a pessoa é surpreendida com essa feliz notícia. Agora, é importante dizer também que, como a gente não consegue garantir resultado, a gente também não precisa garantir cobrança. Então, a única despesa inicial que a pessoa tem de fato
é justamente aquele valor ali de ingresso. Ah, deu errado. Acontece. Às vezes o laudo médico, ou às vezes o juiz que julgou a causa, ele não estava pronto ou não tinha conhecimento técnico suficiente para entender que você precisava daquele medicamento, né? Isso daí é muito raro de acontecer. Quando a pessoa está assessorada com o médico adequado e o advogado adequado, especializado na área de acesso à saúde, as chances diminuem drasticamente, mas é uma realidade. E ali a pessoa também, além de não ganhar, ela não tem que pagar nada, que também é um outro receio que todo mundo tem no final do dia. Uma dúvida que já me surgiu, eu até não sei qual que é a resposta, é a seguinte: se o paciente entrou com uma ação, ganhou a liminar, está tomando o remédio lá bonitinho, e daí depois de um ano, 2 anos, o juiz reviu a decisão e cancelou o remédio. Aquele remédio que foi usado por um ano, 2 anos, a pessoa tem que reembolsar o convênio ou fica como gasto, sei lá, gasto, ninguém paga ninguém? Não tem que reembolsar o convênio. Isso é uma questão, é um mito que a gente vê aí no mercado, mas não é assim que funciona. O bem tutelado, quando se concede uma liminar em acesso em medicamento, é justamente a vida. Então, visa-se um bem que é maior do que o dinheiro no final do dia, né? Que é a vida. Então, sopesando esses direitos, vida, obviamente, vale mais do que o patrimônio, tem que ser assim, é assim que se pratica. Por essa razão, a pessoa não tem que retornar aquilo. Agora, antes de haver uma sentença definitiva, porque, por exemplo, como é que funciona um processo judicial? Você entra, protocola hoje, dentro lá daquela média de 5 a 7 dias, você obtém a sua liminar. Veio favorável, você vai intimar o plano ou o Estado para lhe conceder a medicação, e isso a gente tenta fazer no tempo mais rápido possível. Recebeu o medicamento, esse processo seu vai ser julgado por uma sentença que vai confirmar ou não aquela decisão liminar ali que antecipou o efeito da sentença. Quando ele confirma, vida que segue, o jogo segue, você ganhou o processo. Cabe recurso dessa decisão para o plano de saúde ainda, mas algo que tende a ser deferido no primeiro grau tende, na maioria dos casos, a ser deferido no segundo também, e o inverso também acontece. Quando a liminar é negada, nós prontamente já ingressamos com um agravo de instrumento, que é o recurso em direito cabível contra a decisão que nega esse medicamento liminarmente, e ali a gente bota o sapatinho e vai gastar a sola de sapato no tribunal para explicar para o desembargador que ele não pode se negar a decidir aquilo ali porque a gente fez o dever de casa antes. Olha aqui, senhor desembargador, o laudo médico do seu fulano aqui está dizendo que ele já fez uso de todos esses medicamentos. Olha aqui na página tal do processo. O juiz lá não viu, mas eu vim aqui te mostrar, olha. Então, ele precisa sim dessa decisão. Então, o senhor, por favor, reverta essa decisão. E a chance de êxito aí, ela é astronômica. Muda consideravelmente, justamente porque a gente faz essa intervenção diretamente com o desembargador, através do despacho. Então, A gente conversa com Então ele lá. é difícil perder a liminar. Ou você ganha na primeira, se perder a primeira, você faz recurso e ganha a liminar num segundo grau. É muito difícil perder, justamente porque a gente faz aquele trabalho antes do processo. A gente entra com o laudo certo, a gente junta todos os elementos de provas possíveis, né? Então, se a pessoa, por exemplo, não é o seu público, mas uma criança com autismo, o plano tem clínica credenciada. A gente junta a prova que é que o plano, mesmo tendo a clínica credenciada, ele não tem agenda disponível. Então, não adianta ele ter clínica credenciada que não tem agenda. Então, a gente junta lá a gravação da mãe conversando com a clínica, a gente junta lá a conversa de WhatsApp com a clínica dizendo que não tem agenda, e aí justamente a gente vai indexando essas coisas todas no processo, de modo que o juiz fica preso. Ele fala assim, ou eu decido isso aqui a favor desses caras que entraram pedindo isso aqui, ou então eu estou decidindo contra o que está no próprio processo aqui, e o que na grande maioria dos casos acontece. Tá? Então, a chance de ter um indeferimento é muito pequena. Eu tive uma paciente que queria ver a opinião de vocês como advogados. Não sei se podem falar isso ou não,
mas eu tive, geralmente os pacientes que me procuram, eu trabalho mais em ambiente privado, então meus pacientes quase todos têm convênio. Então quando eles me procuram e a gente está conversando sobre uma determinada medicação que não tem, eles perguntam, doutor, tá bom, vamos entrar na justiça, mas vamos entrar contra quem? Vamos entrar contra o convênio ou vamos entrar contra o SUS? Existe a opção de entrar contra os dois ao mesmo tempo, ou é melhor escolher um, esperar negar ou ganhar, e depois parte para o próximo, espera ganhar ou negar, e tem algum dos dois que seja mais fácil ganhar? Eu acho que é mais fácil ganhar contra o convênio. Não sei se tu pode falar isso ou não, mas eu acho que é mais fácil ganhar contra o convênio, que o SUS, eu acho que ele se arma mais, assim, os juízes são mais protetores contra o SUS. Mas eu não sei se é uma verdade isso ou não. Daqui a pouco o Matheus vai botar a gravata, ele vai advogar. Mas é exatamente isso que acontece. Sua pergunta ela é cirúrgica para o caso. Aqui é estratégia nossa. O que a gente faz primeiro? Tem convênio? Primeiro para o convênio. Justamente por isso que você falou. Não é que é mais fácil, é menos burocrático. O juiz, para deferir algo contra o Estado, ele tem que atender alguns requisitos que vão além do que ele precisa cumprir quando ele tem que deferir contra o plano. A exemplo, aquele parecer do NAT, que eu citei, que vive lá para negar o medicamento do meu cliente, do seu paciente, é justamente contra o Estado. Mas isso só acontece num segundo momento. Então, paciente que tem convênio, primeiro a gente tenta o convênio. Não conseguiu, meu amigo, calma aí. O jogo não está perdido, a gente não vai te abandonar. E aí é um outro processo contra agora o SUS. Não é possível entrar contra os dois, né? Seria melhor assim, entrasse contra os dois e ganha, mas há um instituto jurídico que impede isso. É um nome chato e burocrático pra caramba, é litispendência o nome, mas não podemos entrar contra os dois. Precisamos primeiro processar um e depois processar o outro. Mas isso só serve para dizer algo que tranquiliza muito a audiência. Olha, veja, você tem duas chances muito grandes de obter aquele medicamento pretendido. Então, quando se chegar naquele momento do seu tratamento que o remédio não está surtindo o efeito que você estava pretendendo, que já não está mais tão legal, que o intervalo ali da progressão ele tá cada vez menor, calma, vamos tentar as hipóteses que a gente tem na mão. E aí, um médico bem instruído, ele serve justamente para dar esse direcionamento. Prova disso é o que nós estamos fazendo aqui. Estamos educando a audiência para dizer, calma, existem outras alternativas. E essas alternativas são legais, são de direito, porque não é um favor que o Estado faz para você, é uma obrigação do Estado. É um direito constitucional seu, enquanto cidadão brasileiro, ao ferir do Estado a tutela à saúde. E se o que ele disponibiliza como medicamento padronizado não atende esse seu direito constitucional, é obrigação dele pagar para você o medicamento que vai atender o seu direito à saúde. E cada indivíduo ele tem a sua individualidade respeitada aí, justamente porque cada caso é um caso. Cada organismo responde de um jeito, você melhor do que eu deve saber disso daí. Eu tive uma paciente recente que ela processou o convênio e perdeu. Não, perdeu a liminar, não ganhou a liminar. E logo em seguida processou o SUS e ganhou a liminar. Então, tudo acontece, né? Tudo tem jeito. Então, ela processou o convênio e o juiz foi favorável ao convênio. Disse, não, o convênio não é obrigado a dar por tal motivo. Daí ela falou, tá bom, então. Foi lá, processou o SUS e ganhou do SUS. E eu tenho, não é tanto com esclerose, é mais com neuromielite óptica, que neuromielite óptica no SUS só tem um remédio cadastrado que é o azatioprina, que é um comprimido meio fraco. Então tem muitos pacientes com neuromielite óptica que a gente opta às vezes por dar um outro remédio chamado rituximab, que é um remédio melhor, mais eficaz, mas que não tem no SUS. E muitas vezes a gente consegue simplesmente justificando para o juiz, ó juiz, ele nunca usou remédio nenhum, mas eu não quero dar azatioprina para ele porque é fraco, porque dá 30, 40, 50% de chance de controlar a doença contra 40, 50% de chance de ter um novo surto. Por isso eu quero dar então esse remédio aqui, porque ele é melhor, 80, 90% de eficácia. Então realmente não é obrigatório ter esgotado as opções, basta você provar que um é melhor do que o outro, que um faz mais bem e menos mal do que o outro, para ter esses direitos, tanto no SUS quanto no convênio. Exatamente isso. E
esse laudo médico que você faz para esse seu paciente serve justamente para isso, para dizer, olha, esse medicamento que está aí não presta para o meu paciente, porque ele precisa de outra coisa. E o que tem aí não é bom. E acontece muito, tá? Às vezes a pessoa tem que espera ali esgotar todos, né? Às vezes ela está com um médico que não tem uma informação simples como essa, e ali ele vai progredindo o remédio, vai mudando, sendo que o próprio médico às vezes já sabe, mas por um conceito errado que ele submete o paciente a um tratamento muito menos eficaz, muito mais duradouro do que deveria ser no final das contas. Se ele já tivesse lá atrás optado ingressar já com aquele medicamento que ele já sabe que surte o efeito, a chance de êxito, a chance de segurar a doença seria muito maior. E por que você acha que os convênios negam o remédio administrativamente, sabendo que eles vão perder na justiça? Será que assim é alta taxa de gente que não judicializa? Sei lá, a cada 10 negativas é só um que judicializa e para o convênio vale a pena perder na justiça? A resposta é exatamente essa. Você tem no universo de 1.000 pessoas, a taxa, quando a gente olhou a última vez, era 1%. Então, quando a gente tem 1.000 pessoas sendo negadas, a gente tem 10 pessoas processando o convênio. Então, financeiramente, para o convênio, é muito interessante negar. É muito interessante porque se ele concede tudo, ele já perdeu. Agora, ele sabe essa conta. Ele sabe, isso é tudo muito bem controlado e é uma questão meramente financeira. O seu convênio, ele é uma empresa e ele só tem um objetivo, lucrar. E você que está pedindo medicamento para ele, você está dando prejuízo para ele. Mas pura e simplesmente assim, é o que acontece de bastidor. Obviamente, tudo isso que a gente está falando são conjecturas, mas que no final do dia é o que atesta, porque é direito seu, está na lei, ele tem que ofertar e ele não dá. Então, não tem resposta para isso, senão as conjecturas que a gente está fazendo aqui agora. É, o que eu tenho feito nos últimos laudos que eu fiz é dar uma ameaçadinha no convênio, assim, eu coloco lá, ó, convênio. Se negar, o paciente pode querer entrar na justiça. Não sou eu que estou induzindo, mas pode ser que ele queira. Então, pensa duas vezes antes de negar. E se negar, eu vou pedir um remédio que está no rol e que é muito mais fraco, mas custa o mesmo preço. Eu coloco lá, se negar esse remédio que eu estou pedindo, muito provavelmente o próximo passo vai ser judicialização, a critério do paciente, se ele quiser. Ou então eu vou pedir um interferon, vou pedir um Copaxone, que você é obrigado a me dar, que não tem 30, 40% de eficácia. Você vai ser obrigado a pagar essa conta de 8, 9 mil por mês. E vai ser obrigado ainda a continuar custeando os próximos surtos que o paciente tiver, as próximas ressonâncias, porque você está me dando um remédio fraco. Então é melhor você me dar logo esse remédio de 10 mil aí, que eu estou querendo, que é melhor, do que perder na justiça o de 10 mil, ou do que ter que me dar um de 8 mil, que é fraco. Eu tenho escrito mais ou menos assim os últimos, para dar uma assustada. Não tem dado muito certo, eles continuam negando, eles continuam acreditando nesse 1% aí. É porque eles não fazem a conta. Porque no final das contas, ele fazer a concessão e fazer o tratamento adequado, de acordo com o que o médico está prescrevendo, é muito melhor financeiramente para eles. Talvez não tanto quando a gente olha para os 99, mas quando a gente olha para aquele paciente isoladamente, meu amigo, ele vai ter que, exatamente o que você falou, ele vai ter que custear mais exames caros, ressonância, vai ter que custear os surtos quando ele estiver em crise, vai ter que custear o medicamento que ele já é obrigado a dar, e isso daí só gera para ele um custo desnecessário que, se fornecesse aquele mais caro ou fora do rol, ele teria a chance de travar esse custo todo desnecessário, porque a doença, de fato, pararia de evoluir. Os surtos parariam de acontecer, ou demorariam muito mais, enfim. Aí é a área médica que manda. Mas é uma conta que o plano não faz, no final das contas. Eu tenho mais duas perguntas que volta e meia os pacientes me fazem, que é o seguinte. Às vezes eu estou fazendo a consulta com o paciente e ele tem um convênio lá. Daí eu falo assim, ó, o remédio que você escolheu não tem no SUS, não tem no convênio, blá blá blá. Vamos ter que talvez entrar na justiça. Eu assim, doutor, eu não queria entrar contra o convênio porque o convênio é da empresa do meu marido. E daí, será que vai ter retaliação? Será que não vai? Existe esse medo, é mais medo mesmo ou é possível ter algum tipo de retaliação
do convênio ou da empresa que o convênio é fornecido ou tem nada a ver? Não, isso aí é muito comum na classe trabalhadora ela ter esse receio, porque o convênio pactuado pela empresa, explicando rapidamente, ele é feito no modelo de carteira, ou seja, tem um pacotão que a empresa joga aquele número de vidas ali dentro e o convênio cobra da empresa um custo por aquele pacotão que ela disponibilizou. De fato, se você demanda o seu plano de saúde demais, acaba que a conta daquele pacotão fica mais caro. Só que isso só é medido nas tratativas administrativas. Por quê? Por exemplo, você foi lá e entrou com um pedido administrativo, ele concedeu. Isso entra na conta. Agora, quando você vai para o judicial, isso não entra na conta, porque isso é contabilizado pelo plano de saúde em outro centro de custo. Então, ele não entra isoladamente na sua carteira. Então, é um mito isso no final das contas, justamente porque o plano de saúde não pode passar essa precificação para a empresa e acaba que, no final das contas, não surte efeito nenhum. Então, você Eu acho demandou que o plano. eu acho que quebra umas 5 regras éticas também, né? Imagina, você tem uma doença que você não tem obrigação de contar para ninguém. Você processa o convênio, e o convênio avisa a tua empresa, a empresa avisa o marido, e como assim todo mundo está sabendo que eu tenho esclerose? Não precisa contar. Eu acho que tem muitas. Se isso acontecer, é totalmente errado, né? E não faz o menor sentido, né? Você ir lá e penalizar o seu empregador por conta de um funcionário dele que precisa do convênio, tem a doença, precisa tratar enfim, isso Então se essa é outra obviamente barreira que também não é uma barreira verdadeira, uma barreira não, preocupante. Vou não, processar e o convênio é do meu marido, é da empresa que eu trabalho, é do meu patrão, de onde me contrataram. não, bobeira. Isso daí não existe no final das contas. E outra coisa, outro receio que a classe trabalhadora tem também é de que, e se eu sair do plano? E se eu for demitido? Como é que fica a minha situação? Bom, neste caso, um único requisito para você garantir o fornecimento é você garantir a condição de segurado. Ou seja, enquanto você for beneficiado, você tem direito a usufruir lá do medicamento e com algo que as pessoas não sabem é que você pode ficar ainda no plano de saúde mesmo tendo saído da empresa. Ou você Eu fiz pode uma também consulta, eu fazer fiz a uma consulta migração. hoje. Uhum. Fiz uma consulta hoje para um paciente que ele tem Bradesco. E ele processou o Bradesco. Ele trabalhava numa empresa grande, tem esclerose, processou o Bradesco e pediu um remédio lá muito bom, novo, e ganhou do Uhum. Bradesco esse remédio. Ganhou na liminar, ganhou no mérito e está ganhando. De agora, deu os problemas e saiu da empresa. Mas o convênio era ligado à empresa. E se ele Uhum. simplesmente saísse da empresa, ele perderia os dois. Mas o Uhum. que foi feito? Ele, como pessoa física, assumiu a mensalidade do convênio. Então, antes a Exatamente. empresa pagava metade, ele pagava metade, tinha um convênio. Agora, em vez de ele pagar 500, a empresa 500, ele está pagando 1.000 sozinho pelo convênio dele. Mas ele continua ganhando aquele remédio porque já está na liminar. Então, sempre que alguém tem eu acho que sempre que alguém tem um convênio pela empresa e tu foi demitido, a empresa faliu, alguma coisa aconteceu, você tem o direito de assumir aquelas mensalidades para continuar com o mesmo convênio, sem carência, sem zerar nada. Ou até se migrar para um segundo convênio, você migra a judicialização junto, assim. Eu tenho uma paciente que ela tem Unimed e ganhou o remédio da Unimed. Ganhou, processou e ganhou. E agora a empresa dela resolveu trocar. Ah, não, minha empresa dava Unimed, agora por custo eu vou dar um outro convênio. E Uhum. daí como é que fica essa troca, assim? A judicialização passa automático para o convênio novo? Eu não entendi a pergunta. Ele estava num convênio A e a empresa mudou para o convênio B. E aí vai mudar todos os seus empregados. Nesse caso, ele pode fazer a manutenção desse contrato só dele com o plano, porque ele está em tratamento. E isso aí é uma prerrogativa dele enquanto paciente com o plano de saúde. A empresa saiu, o plano de saúde vai manter o mesmo valor de vida que ele vinha trazendo para ele na condição de empregado lá naquele pacote que nós conversamos. E um outro detalhe também, um direito do empregado nesse caso, é quando ele troca o seu empregador. Por exemplo, ele estava no Bradesco Saúde, no empregador A. Ele trocou para o empregador B.
ele tem um prazo, se eu não me engano, de 30 dias para fazer a opção para se manter no convênio Bradesco, só que agora, ao invés de ele estar vinculado pela empresa A, ele se passa a ser vinculado pela empresa B, isso não muda nada, e automaticamente as carências que ele tinha lá na empresa A se renovam aqui na B, e ele não tem que se submeter a nenhuma carência de nenhum modo nesse novo emprego. Então, são coisas assim, que é legal a gente saber, porque são dúvidas de dia a dia. Aí, Não, muito bom. Eu acho que são muitas dúvidas que eles podem resolver facilmente numa conversa com um advogado assim que entenda dos planos de saúde para não ser passado a perna. Ó, pela minha conta, tem mais 2, 3 minutos aqui antes do Instagram me derrubar. Então, eu só quero agradecer a todo mundo que assistiu. Daqui a pouco essa live vai ser gravada. Quem tiver dúvidas pode falar com o Eric no perfil aí, vai estar marcado depois, que é o Kobe.Costa. exato, Kobe Costa Advogado. Vai estar E, e tem que tomar cuidado que o convênio. Eu tenho uma paciente, eu tenho cheio de exemplo de paciente. Eu tenho uma paciente que tomava o Ocrevus pela Unimed. Uhum. E daí parece que atrasou o boleto, passou do prazo máximo do boleto. A Unimed foi lá e cortou tudo, cortou o Ocrevus, cortou o convênio. Daí eles foram ir atrás e não consegue mais, porque parece que a Unimed está certa, passou o prazo máximo que poderia e perdeu tudo. Então Infelizmente tem que tomar acontece. cuidado com esses. Tem que tomar cuidado com prazo, com migração, vai trocar, não vai trocar, portabilidade. Eu já vi convênio e falei assim, não, ó, cancela o teu convênio agora e pega o novo da próxima empresa. E a pessoa vai lá e se ferra nesse meio, porque não fez a portabilidade. A famosa Não fez a cilada, né? portabilidade, não migrou. Não, é cilada do convênio, tem que cuidar. A hora que for trocar de convênio, tem que pedir carta de portabilidade na ANS. Exato. E de preferência conversar com o advogado da saúde ou um corretor, para não deixar você perder as carências do primeiro e entrar no novo com 2 anos de carência, e você não vai ter nada por 2 anos aí. Exato. Pagamento é batata. Não vai nesse caminho, não deixa de pagar o convênio. E portabilidade, mais do que bem esclarecido, você deve pedir para garantir as carências e não cair nessa cilada aí. Tô te oferecendo aqui um convênio com preço mais barato. A regra de ouro é: procure informação, dá um Google, chama a gente lá no WhatsApp. Você vai clicar no link, vai cair dentro do WhatsApp, o advogado vai falar com você, ele vai te orientar gratuitamente com relação a isso daí. Pode ficar despreocupado, que é algo do nosso dia a dia, é muito simples. Então, quem precisar tirar alguma dúvida ou marcar uma consulta, uma consultoria online com vocês para falar do caso, é só ir no perfil, vai ter um WhatsApp e vai falar direto com o advogado. Seja no WhatsApp, seja no Instagram. Fala direto com um dos nossos advogados lá. Fala direto e com não tem, não tem custo. Zero custo. A gente não cobra consulta, porque eu acho que isso é um serviço até social Ó, da nossa parte. Apareceu um aviso de 20 segundos aqui. Vai derrubar, vai derrubar. Deixa eu agradecer vocês aqui. Muito obrigado por quem esteve conosco. Se você está assistindo gravado, a gente está à disposição. Doutor Matheus, obrigado aí por nos receber. É um prazer falar para você e para sua audiência. Obrigadão, foi muito bom.